Alô, pessoal, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor pela 23ª rodada do Campeonato Nacional e derrota do Flamengo de goleada, rapaz. 3-0 para o Atlético do Paraná. O time do Atlético do Paraná dominou as ações, né, no jogo, vencendo com facilidade o time do Flamengo em Cariacica, no Espírito Santo, e com direito ao olé, né? Os gols do Kaká, o Alex Santana e o Vitor Bueno de pênalti marcaram os gols para a equipe atleticana. E vocês sabem, estamos aí juntos, né, para falar de futebol, né, e também falando sobre esse jogo, o que aconteceu com a equipe do Flamengo, hein? O que aconteceu com a equipe rubro-negra, né, que principalmente, né, e que aconteceu aí de uma maneira que todo mundo sabia que era de pressão do Flamengo por conta que aconteceu, na chegada do Flamengo aí em Cariacica, teve confusão no hotel, né? E aí, essa derrota que foi a cereja do bolo, né? Para essa situação se deteriorar cada vez mais. Mas, a propósito, pessoal, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos, também deixando o seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho, né? Ajudando demais o crescimento do nosso trabalho, fortalecendo nosso trabalho e acompanhando pelas plataformas digitais, no Facebook, também no Instagram, @Conversa de Torcedor. Seguindo a gente, @Conversa de Torcedor pelo Facebook e também no Instagram. E não esquecendo, terça e quintas-feiras, sempre a partir das 18 horas, o Conversa de Torcedor Notícias no YouTube. E também acompanhando no sábado, todo sábado ao vivo, a partir das 11 da manhã, pela Rádio Nossa de Copacabana, também pelo site radionc.com, pela Radiosnet, que pega para todo o Brasil, pela Radiosnet, repetindo, e também acompanhando no YouTube ao vivo para você, tá bom? Conversa de Torcedor às 11 da manhã, com o Alberto Baide, com o Geraldo Rodrigues e eu, toda a nossa equipe, falando sobre futebol carioca e principalmente com você, que vai estar nos acompanhando em tempo real para vocês. Repetindo, no nosso YouTube, no canal do YouTube do Conversa de Torcedor, também pela Rádio NSC, também pela radioNSC.com e também pela Radiosnet. Combinado? Vamos lá, vamos falar aqui agora sobre Flamengo e Atlético do Paraná. Vamos falar aqui, pessoal, tirando esses pingos dos is, né, para essa derrota do Flamengo, né? Porque o Flamengo, né, foi derrotado, né, dominado pelo Atlético do Paraná. O time do Atlético bem mais organizado, bem mais arrumadinho, né, do meio, né, no setor do jogo, conseguiu na vitória por placar de 3-0. E o Flamengo perdido em campo, perdidamente em campo, né? E que enroladamente o Flamengo tendo aí, até vamos falar isso sobre o Davi Luiz de volante, Thiago Maia na esquerda, na lateral, aí veio uma bagunça, e isso acaba deteriorando a equipe do Flamengo dentro da partida. Mas vamos falar aqui, pessoal, porque o Flamengo perdeu pelo placar de 3-0 contra o Atlético, né? E com os gols do Kaká, Alex Santana e Vitor Bueno, né? O Atlético dominou o jogo, construindo a vantagem com facilidade no estádio Kleber Andrade, e o atacante Gabigol foi expulso no segundo tempo por uma abraçada em Coelho, né? Após a revisão do VAR. Para mim, uma expulsão correta, né? E que o Gabigol também estava perdido em campo, né? Essa é a grande verdade, né? Porque o Gabigol não jogou bem e até foi expulso, né, de forma merecida por conta da abraçada em cima do Coelho, né, não jogando bem nessa partida, né, diga-se passagem o Gabigol, né. E vamos para aqui, né, foram dos dois tempos distintos no jogo. Antes disso, antes de falarmos sobre esses dois distintos, assim, dois tempos distintos na partida, o Gabigol foi expulso, né, por falar disso, que foi expulso aos 20 da segunda etapa, por dar uma abraçada no Coelho, e o Rafael Rodrigo Klein, da Federação Gaúcha, deu amarelo primeiramente, mas foi chamado pelo árbitro de vídeo para ir para a cabine e depois foi expulso, né? O jogador camisa número 10 do Flamengo. E aí o São Paulo ouviu críticas da torcida do Flamengo, né? Depois dos 25 minutos, né, na segunda etapa,
né? E que teve vaias do torcedor, o Davi Luiz, que teve uma bola, né? Ou melhor dizendo, e que teve aí o Flamengo errando muito na saída de bola, muito na saída de bola durante o primeiro tempo. O Davi Luiz foi o principal alvo de críticas quando teve o Atlético Paranaense abrindo o marcador no jogo, né? E foi substituído pelo Alan no primeiro tempo ainda, né? O Cebolinha que substituiu o suspenso, o Bruno Henrique, também recebeu vaias da torcida, e o Sampaoli, né? Depois dos 25 minutos da etapa final, o treinador recebeu os xingamentos da torcida e o protesto contra o elenco. Então, é a situação que temos aí. Mas vamos falar aqui dos dois tempos distintos da partida, porque no primeiro tempo começou com a pressão do Flamengo em cima do acréscimo do Paraná, né? E que o Flamengo teve aí logo os 2 minutos que o Gabigol finalizou de direita, né? E perdeu boa chance de gol, né? Parando em Léo Link para fazer uma grande defesa, né? O time do Flamengo teve a pressão na partida e principalmente aí o Flamengo com 2 minutos de jogo, né? E que antes disso o Gerson cabeceou para o Pedro, que toca para o Gabriel, invadir a área e finalizar de direita com o Léo Link fazendo grande defesa aos 2 minutos. E aí teve aí o lance dos 10 minutos de partida também, com um esquema de 4-2-4, né? E que todo mundo achava que o Flamengo ia de 3-5-2, com 3 zagueiros, né? Com 3 zagueiros, né? Botando aí o Léo Pereira, o Davi Luiz e o Fabrício Bruno, né? Colocando os alas, o Everton Cebolinha e o Wesley. Só que isso não aconteceu. Falando sobre isso, porque é praticamente de um volante o jogador Davi Luiz como volante, que isso é uma preocupação muito grande, que o Davi Luiz não tem esse cacuete para ser volante, né? Ele é um zagueiro por isso. Então, isso que me chamou muita atenção aos 10 minutos, e o Thiago Maia na lateral esquerda. Também teve esse jogo contra o Cuiabá, que também não funcionou. E aí teve essa dificuldade o jogador Thiago Maia. E aí, meus amigos, depois de uma pressão inicial, né, a equipe do Atlético levou perigo nos vacilos no campo de defesa. Por exemplo, né, que o Hugo Moura avançou pelo meio, arriscou de fora da área, né, de longe para fora, aos 13. Aí de uma pressão também com o Everton Cebolinha, também, antes da pressão aí do Atlético, com o Kaká afastando mal, o Everton Cebolinha dominou pela esquerda, corta para o meio, finalizando, mas o Léo Link defendeu aos 18. E aí o Atlético começou a dominar mais com o Vitor Bueno, que o Matheus Cunha entregou a bola nos pés do Vitor Bueno. O meia do Atlético finalizou na intermediária, mas o Léo Pereira cortou. Falha do goleiro, né? Falha do goleiro, que a torcida do Flamengo critica, né? Esse jogador, inclusive. Então, meus amigos, o detalhe é esse, né? Porque no Flamengo é uma situação meio complicada, e para o Matheus Cunha não é diferente, né? E que até tendo aí dos contra-ataques do Atlético, o time do Flamengo ligou um contra-ataque, né? Com o Everton Cebolinha na tabelinha com o Gerson, né? Que invadiu a área, deixou a defesa do Atlético no chão, mas em vez de finalizar, tocou para a área, onde o Hugo Moura intercepta o passe, salvando o Atlético, né? Aos 20. E aos 21, né, o Davi Luiz e o Thiago Maia se atrapalharam todo, né, na defesa, na saída de bola. O Pablo recebeu, deixou o Coelho na cara do gol, que finalizou, mas o Matheus Cunha fez grande defesa. A zaga do Flamengo comete mais uma falha, né? E eu tava falando aqui, né? Que a gente, eu percebia, todo mundo percebeu que ia ser de um jogo, né, de 3-5-2 com o Everton Ribeiro na frente, que não escalou no primeiro tempo, e de uma maneira que aconteceu e que ninguém entendeu nada de uma coisa que está acontecendo. E a equipe do Atlético, um pouco mais arrumado, um pouco mais arrumadinho, né? E que teve grandes perigos, né? Pela situação que também o Flamengo errou muito passe durante o jogo. Inclusive, temos aí nessa situação. Então, meus amigos, a equipe do time do Flamengo passava perrengues. E aí, principalmente o gol do Atlético Paranaense saiu aos 27 minutos, depois
principalmente aí o Atlético tendo o aproveitamento do Atlético nos ataques, o Flamengo errando passes. E aí teve o gol da equipe do time do Atlético aos 27, aos 26, melhor dizendo, né? No lance do Atlético que bateu curto, o Zapelli recuou com o Vitor Bueno, que finalizou na intermediária, a bola desvia no Pedro, Matheus Cunha defendeu e na sobra, no rebote, o zagueiro Kaká faz no rebote o Atlético abrindo o marcador em Cariacica. E aí, meus amigos, a equipe do Atlético errou muito na defesa, né? Que tendo as melhores chances, né? O time do Flamengo, o time do Atlético teve as melhores chances, né? Criando melhores chances, por exemplo, aos 28, com o avanço do Vitor Bueno pela esquerda, cruzando na segunda trave para o Maxson, que finalizou de carrinho, mas o Matheus Cunha fez a defesa. E aí, meus amigos, teve tentando conseguir criar jogadas e o time do Flamengo errando as jogadas, inclusive, né? E aí, por exemplo, aí que o Gerson avançou para a esquerda, cruza na área, a defesa do Atlético corta para escanteio e aos 37 minutos, né, inclusive, o Gabigol domina pela direita, tenta o cruzamento na área, mas a bola sai forte para o outro lado e o Gerson correu atrás da bola, estava impedido na jogada. Então, erros e mais erros do Flamengo, né? Tentando conseguir alguma coisa. E o time do Atlético, né, teve um lance aí que teve aí, revisando aí um possível pênalti para o Flamengo aos 40 minutos, mas a bola não resvala na mão do jogador do Atlético, né, aos 40 minutos. Então, principalmente aí na partida que o Atlético tá na dele, o time do Flamengo errando muitos passes no ataque também, inclusive errando em tomadas de decisões também, inclusive, né? Também no lance, inclusive, né, do gol do Flamengo, o gol nem avanço do Flamengo, melhor dizendo aí, que o lance do Léo Pereira, de cabeça, depois do cruzamento do Gabigol de escanteio, né? Na primeira trave, o Léo Pereira de cabeça, o Maxson salvou em cima da linha aos 44 minutos. Um dos lampejos do Flamengo. Só assim que pela individualidade, pelo talento dos seus jogadores, que resolva, né? Pelo coletivo, não. Essa é a realidade. Isso que preocupa o torcedor do Flamengo. E aí acaba o primeiro tempo, né? Acabando o primeiro tempo, com o Atlético criando mais chances de gol, né? E o Flamengo errando muita coisa no primeiro tempo. Muita coisa, porque não teve criatividade nenhuma para fazer as jogadas. E aí, o Sampaoli mexeu na equipe do segundo tempo, colocando o Alan no lugar do Davi Luiz e o Everton Ribeiro no lugar do Vitor Hugo, certo? Que até porque, de uma maneira que aconteceu. E por que não colocou o Everton Ribeiro no primeiro tempo? Essa é a minha pergunta para o Sampaoli. Aí até porque de um detalhe que eu não consigo entender, nem consegue entender, né? É uma coisa complicada. E aí o Flamengo não levou muito perigo ao gol do Atlético Paranaense no segundo tempo, né? Em que o Atlético teve a chance nos primeiros minutos, com o Vitor Bueno avançando pelo meio, arriscando o chute, mas a bola melhor dizendo, na defesa do Flamengo. E aí o time do Flamengo tentando rondar mais no setor de ataque, mas não levou muito perigo ao gol do Atlético, né? E aí, com o Everton Cebolinha recebendo na esquerda, fintou, cortou para o meio e finaliza em Kaká, 2 minutos de partida, né? E aí teve aí, do lance da equipe do Atlético, levando muito perigo, o Zapelli aproveitou a sobra após o escanteio e finalizou por cima do gol do Matheus Cunha aos 4. E aí teve aí, do lance do o Everton Cebolinha aos 9, que cobrou falta na barreira, e no lance seguinte, após a cobrança do Everton Cebolinha na barreira, a bola sobrou para o Gerson, que cruzou, né, na segunda trave, mas o Léo Pereira, né, e o Gabigol se atrapalharam em subida e a bola saiu pela linha de fundo, mandou para fora, inclusive, né? E aí a equipe do time do Atlético tá na dele, inclusive, né? Eu já tinha falado isso antes, né? Inclusive, né? Na situação também no tempo de jogo, inclusive, teve aí a entrada do Igor Jesus, o Alan se lesionou, né? Entrou no lugar do Alan e o Atlético entrou com o Alex Santana no lugar do Hugo Moura, né? E aí teve lances, inclusive, e aos 20 minutos teve a expulsão do Gabigol,
logicamente que foi merecida, no lance pela abraçada em Coelho, né, que foi merecida essa expulsão, né. Aí o time do Flamengo finalizou aos 23 no lance do Pedro, né, e que o Pedro recebeu na intermediária, cortou para o meio e finalizou para a defesa do goleiro Léo Link, né, para fazer grande defesa, certo? E aí os protestos da torcida contra o time, contra o Sampaoli, começaram a surgir, né, começando a surgir e tal, inclusive. E aí o time do Atlético teve aí uma oportunidade indo no contra-ataque, o Everton Ribeiro perde a posse de bola no ataque para o Esquivel, que arrancou pela esquerda, cruzou para o Pablo, mas o atacante cabeceia em cima do Matheus Cunha aos 29. E o Pedro, né, correspondeu aos 30, no lance do Gerson, que faz uma boa jogada pelo meio, tocando para o Pedro, e que finalizou no ângulo de Léo Link, né, mas o goleiro fez grande defesa, escanteio para o Flamengo. E aí, na cobrança do Cebolinha, né, o Matheus cabeceou, afastando o perigo aos 31 minutos, e teve a substituição do William no lugar do Zampelli, né, do Zapelli. E aí, meus amigos, o detalhe que no final da partida que o Flamengo faz uma boa saída de jogo, que o Gerson recebeu pelo meio, carregando e invertendo para o Cebolinha, que avançou pela esquerda, cruzou errado para o Pedro, né, o Cebolinha, que não vive um grande momento, né, aos 34 minutos de jogo, e não vive um grande momento. E além disso tudo, o Cebolinha também, além do Davi Luiz, inclusive, também é alvo de vaias, de críticas do torcedor do Flamengo, inclusive, né? Então é uma situação complicada. E aí teve aí aos 38, gol do Atlético Paranaense, gol do Alex Santana, né? E o William Bigode tentou um passe para o Pablo, né? O Léo Pereira cortou, mas o Alex Santana finalizou de primeira, de esquerda, mandando no canto do goleiro Matheus Cunha, o Atlético aumentando a vantagem aos 38 minutos. E aí teve a situação que o time do Atlético, né, esperando pelo término da partida, né? O Rômulo entrou no lugar do Coelho, né? E o Bruno Pérez entrou no lugar do Matson a torcida do Atlético gritando olé em Cariacica, né? Enquanto o Flamengo entra na roda de passes, né? E aí os torcedores do Flamengo deixando o estádio, né? Principalmente aí que aconteceu, e principalmente aí, até porque até o Igor Jesus teve aí assim, teve atenção mais na partida do que o Alain e o Davi Luiz juntos. Que coisa, né? Para tentar salvar a barra dos caras, né? É brincadeira. E aí teve pênalti para o Atlético no último minuto, né? Que o Vitor Bueno cruzou para o Pablo, que finalizou para a defesa do Matheus Cunha, e no rebote o Everton Ribeiro derrubou o Rômulo e acabou fazendo pênalti, tentando aí o Everton Ribeiro derrubando o Rômulo e marcando pênalti. E aí, o pênalti confirmado, o Vitor Bueno marcou a penalidade máxima e mandando para o fundo da rede 3-0. Então, acabando o jogo, no estádio Kleber Andrade no Espírito Santo. E aí, meus amigos, é aquilo que eu digo, né? Aquilo que eu digo, que a gente sabe que o Flamengo precisa de mudanças, precisa de as mudanças, né, do comportamento do time, inclusive, e que o treinador, né, derrubou o time, diga-se de passagem, derrubando a equipe, tática e fisicamente falando, na partida. Essa é a grande realidade. Então, é uma coisa que a gente não, que a torcida do Flamengo não consegue explicar como isso aconteceu, né? Que teve no jogo contra o Bahia, que teve 5 substituições ao mesmo tempo, teve também das substituições aí no jogo contra o São Paulo, né? Que não colocando juntos o Gabigol e o Pedro no time no jogo contra o São Paulo, contra o Internacional do time reserva, e aí mais coleção de atrapalhadas, né, do treinador Jorge Sampaoli, né, que a gente sabe como é que isso representa por um treinador, né, mas, né, principalmente aí que o Vitor Bueno foi o destaque, né, que foi um destaque da partida, inclusive, participando do primeiro gol da partida, o gol do Kaká, e de pênalti, né, marcando o gol da vitória. E aí tem aí o jogo, o Flamengo voltando a jogar aí pela Copa do Brasil, inclusive, jogo que vai acontecer a partir das 4 horas da tarde, no Maracanã, entre Flamengo e São Paulo, e muitas críticas, né, ao Flamengo, inclusive aos jogadores, ao técnico, né, e principalmente ao Rodolfo Landim, né, que é a pessoa responsável, né, e será a primeira partida da decisão no torneio, né, o Atlético Paranaense enfrenta o Internacional na próxima quinta-feira, às 7h30 da noite. Então,
Flamengo é o quarto colocado com 39 pontos ganhos, e pode ser ultrapassado pelo Fluminense caso vença o Vasco no clássico de sábado. E o time do Atlético está na sexta colocação com 37 pontos ganhos, né? Então, tendo aí a situação do Flamengo, que pode ser ultrapassado ainda nessa rodada do Campeonato Nacional, né? Então, é uma situação complicada para o Flamengo no campeonato. Então, números na partida, para a gente encerrar aqui o nosso pós-jogo de hoje, temos aí a posse de bola, 59% para o Flamengo contra 41% do Atlético Paranaense em posse de bola. Repetindo, 59% para o Flamengo contra 41% do Atlético Paranaense. Faltas no jogo, 19 para o Atlético Paranaense contra 12 do Flamengo. Repetindo, 19-12 para a equipe do Atlético. 19-12 para a equipe rubro-negra. 19-12 para a equipe do Atlético do Paraná. 19-12 para a equipe do Atlético do Paraná. Finalizações, 15-13 para o Atlético. 15-13 para a equipe atleticana, né? 15-13 para a equipe do rubro-negro paranaense. E o chute no gol, 9-5 para o Atlético do Paraná. Gente, o Flamengo tem que ter essa situação de repensar aquilo que pode acontecer, tentar conseguir virar a chave, se puder falar isso, né? Mas é assim, de muitas dificuldades que pode acontecer nesse jogo de domingo, né? Inclusive que nós vamos estar acompanhando, e por incrível que pareça que vai ter protestos aí do Flamengo nesses dias aí que antecedem a primeira partida da decisão da Copa do Brasil, certo? Então vamos acompanhar esse jogo que vai acontecer, tá bom? Números do jogo aqui repetindo para quem tá ouvindo aí: Flamengo 59% contra 41% do Atlético do Paraná em posse de bola, 19-12 para o Atlético Paranaense em faltas, 15-13 para o Atlético do Paraná em finalizações e chute no gol, 9-5 para o Atlético do Paraná, tá bom? Repetindo para vocês aqui, tá bom? Gente, muito obrigado a todos vocês pela companhia de sempre. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando o seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também ativando o sininho de notificação para você receber os nossos vídeos, tá bom, pessoal? E também acompanhando, seguindo Conversa de Torcedor pelas redes sociais, no Facebook, também no Instagram, @Conversa de Torcedor, tá bom, pessoal? @Conversa de Torcedor. E não esquecendo, terças e quintas, 18 horas no YouTube do Conversa de Torcedor, aqui no Conversa de Torcedor Notícias. E também acompanhando o nosso programa de sábados, às 11 da manhã, no Conversa de Torcedor na Rádio Nossa Senhora de Copacabana, acompanhando também pela DAIO 98.7 FM, 98.7 FM, pelo site www.radioinsc.com e também pela Rádiosnet, também acompanhando pelo YouTube do Conversa de Torcedor. Combinado? Muito obrigado a todos e até nosso próximo vídeo aqui do Conversa de Torcedor com vocês, no nosso pós-jogo. Valeu, galera! Tchau, tchau!